neste ato representando o magnífico reitor da UERJ para fazer a sua saudação. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandra Ferreira, eu sou assessora do reitor, Ricardo Vieira Alves. Gostaria de pedir desculpas pela ausência do reitor, por outro compromisso assumido anteriormente, e saudar todos por terem escolhido o palco da universidade para a realização desse evento de tanta importância para o nosso Estado e para o nosso país na Conferência Nacional que vai se realizar. Boa sorte a todos e sejam bem-vindos à universidade. Obrigada. Convidamos agora o senhor Haroldo Zager, presidente da imprensa oficial, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. A imprensa oficial se sente muito honrada e incluída no contexto, nesse momento em que se abrem aqui os trabalhos para buscar estabelecer uma forma de acompanhamento da evolução da comunicação, principalmente nesses tempos modernos, onde nós temos a instantaneidade, a democracia da informação. Então, bom trabalho para todos, muito obrigado. Convidamos o senhor Edgar Arruda, presidente da comissão organizadora do CONECOM, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, meus prezados, minhas prezadas, como eu mandava nos e-mails da nossa comissão. Quero saudar todas as entidades que estão presentes. Ao longo desses últimos tempos, a gente trabalhou conjuntamente, coletivamente, ninguém trabalhou sozinho, o trabalho não é só da presidência da comissão. Quero agradecer a cada um dos membros da comissão pela dedicação, que nem sempre é muito simples conciliar trabalho, família e atividade nossa. Creio que chegamos num momento que era muito esperado, há muitos anos, há décadas, na verdade, se esperava o momento de se discutir a comunicação no país. E nós estamos começando a chegar lá. Esse processo começa agora e não acaba agora. Esse processo vai ao longo. O primeiro passo, creio que é um passo muito fundamental, a realização dessa conferência, a par de todas as dificuldades, a par de alguns desencontros de informação e de pontos de vista, a par de qualquer problema que nós possamos ter tido, a existência, a realização dessa primeira Conferência Estadual de Comunicação e da primeira Conferência Nacional de Comunicação em dezembro em Brasília, já significa um marco, a possibilidade de se poder juntar a sociedade como um todo, com representantes do poder público, do segmento empresarial e da sociedade civil organizada, só o fato de se conseguir reunir os representantes da sociedade como um todo para discutir o rumo futuro da comunicação no país e todos os desdobramentos que isso pode ter, já é, por si só, merecedor de aplausos. Quero agradecer a todos a presença. Os trabalhos começam amanhã, os grupos de trabalho amanhã à tarde. Temos 2 dias para discutir, para debater, para aprofundar propostas e teses que vamos enviar para Brasília, para a COFECOM em dezembro. Eu desejo a todos um excelente trabalho e que a gente consiga mostrar que o Rio de Janeiro, que está fazendo a primeira grande conferência estadual no país, que o Rio de Janeiro tem essa capacidade, merece ter uma grande conferência
pelo fato de ser Rio de Janeiro, a cultura está aqui, a comunicação está aqui. Eu agradeço a todos e vamos trabalhar muito esse final de semana. E tenho certeza que no final vai ser muito proveitoso e a gente vai poder sair daqui no domingo, se não totalmente realizado, plenos de satisfação. Pelo menos assim, a gente fez parte desse momento histórico, a gente está ajudando a construir e vai ter muita coisa ainda pela frente, não vai se encerrar agora. Muito obrigado, bom trabalho e até lá. Agora, convidamos o senhor Ricardo Cota, subsecretário de Estado de Comunicação, que neste ato representa o excelentíssimo senhor governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Primeiro saudar aí a mesa. Vejo 3 amigos aí de longa data. Alexandra, trabalhamos aí há 10 anos atrás, não vou entregar a idade não, né? Edgar, esse bravo companheiro aí que foi peça fundamental em todo o processo preparatório, quer dizer, essa reunião de hoje aqui já é resultado de uma série de reuniões que nós tivemos e que o Edgar esteve à frente, sempre me informando, em 2 semanas aí difíceis, de muita agitação para o governo do Estado. O Edgar teve um papel muito importante e com certeza foi um grande nome do governo aí na preparação desse nosso encontro aqui. Haroldo Zager, também meu diletíssimo amigo aqui, a idade não vou entregar também não, nem o time, mas responsável pela imprensa oficial, enfim, pela publicação aí mais importante do governo, com quem nós temos realizado uma parceria que transcende a publicação do Diário Oficial e se estendendo por áreas que vão da internet até informação dirigida para os próprios servidores públicos. Então, agradecer a presença aí de vocês 3 e de todos os participantes. Gostaria de destacar as presenças do senhor Otávio Pena Pierante, membro da Comissão Organizadora Nacional do Ministério da Cultura. Cadê isso aí? Aqui. O deputado estadual Paulo Ramos, está aqui o deputado Cida Diogo, também acaba de chegar ali, também uma batalhadora de muito longa data para a realização desse evento aqui. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Também gostaria de falar em nome não apenas do governador, mas também do secretário da Casa Civil, Dr. Regis Fischler, que também foi muito importante para que as datas determinadas para a realização desse encontro fossem cumpridas, inclusive até a publicação da convocação, enfim, toda a parte protocolar. O Dr. Regis esteve sempre muito atento. Bom, para o governo do Estado é um momento inédito, uma oportunidade que eu acho que abre um novo caminho para a discussão da comunicação em todo o seu mais amplo sentido, no Estado do Rio de Janeiro, uma oportunidade de nós prepararmos temas para levarmos a Brasília, para, enfim, ampliarmos essa discussão que passa por um momento de total transformação, um momento de transformação tecnológica, um momento de transformação profissional, um momento de transformação, de formação dos seus profissionais. Então, eu acho que essa é a grande oportunidade que nós temos, a grande contribuição que o Rio de Janeiro pode dar a essa discussão nacional, que com certeza tornará o Brasil um país ainda mais democrático do ponto de vista da informação e da comunicação. Eu espero que as reuniões corram dentro do mais... como é que a gente falava? Da maior tranquilidade possível, né? Um clima cortês, como foi o clima das reuniões, apesar das divergências, mas assim, um clima muito... um clima, porque na verdade é o seguinte, o que nós temos aqui é que buscar um consenso de alguma maneira, né? Chegar até domingo com a
algumas propostas, algumas teses definidas. E esse é um trabalho árduo, esse é um trabalho de muita discussão, de muita dificuldade. E, enfim, então, essas discussões elas precisam ser muito bem aproveitadas. Eu acho que o tempo é até curto para o que nós estamos nos propondo aqui, por isso que vai ser muito importante otimizar as discussões, realizá-las com autoridade, com substância, com formação, e com certeza nós vamos sair daqui para Brasília com uma proposta muito boa de discussão e de ampliação dessa questão da comunicação em todo o estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil também. Então, bem-vindos ao ERJ. Eu estou particularmente feliz porque me formei aqui, me formei em jornalismo, hoje já uma profissão que enfrenta essa novidade de não necessitar mais de diploma, né? Mas eu me formei aqui nessa casa, tenho muito orgulho disso. Estar voltando aqui hoje para mim é emocionalmente especial. Então, bom encontro para todos aí, boas discussões e um bom resultado para todos nós. Sejam todos bem-vindos à primeira Conferência Estadual de Comunicação. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada esta solenidade. Tenham todos uma boa tarde. Representante do segmento da sociedade civil, professor Marcos Dantas, da Universidade Federal do Rio, da Escola de Comunicação. Ok? Por favor, atenção. Obrigado. Companheiros, Edgar Arruda, meu caro amigo Cidadão, meu Deus, vou saltar bastante. Estamos aqui diante de um debate inédito na sociedade brasileira. Pela primeira vez, realmente, de uma forma institucional, organizada, em diferentes segmentos da sociedade se encontram, embora com as suas divergências, talvez algumas convergências, para debater os rumos das nossas comunicações. Esse momento é historicamente muito importante, porque até hoje o debate sobre comunicações no Brasil, a construção de uma política de comunicações no Brasil, a organização das leis e das instituições que organizam, normatizam e formulam politicamente o projeto brasileiro para as suas comunicações, foi sempre um debate de um lado. Foi sempre um debate do lado empresarial. Foi sempre um debate fechado ao conjunto da sociedade. Quem participou, como eu participei, os debates na Constituinte de 88.
no debate da lei do carro, no debate da LGP, da lei de rádio e telecomunicações principalmente, da revisão constitucional de 88, que participou desses debates, é testemunha de como era difícil, não era impossível, introduzir na discussão outras questões e temáticas e outras orientações que não fossem aquelas do interesse estrito do empresariado. Não que esses interesses não sejam legítimos, são. Uma sociedade democrática são. Mas o que não é legítimo é que os interesses dos trabalhadores, os interesses dos camponeses, os interesses dos estudantes, os interesses da academia, da ciência, dos professores, os interesses dos profissionais do campo da comunicação, também não estejam igualmente representados no debate desse. E que a organização, interesses dos consumidores, muitas vezes, e que a organização do debate não discute em pé de igualdade, não discute com a mesma legitimidade e com a mesma qualidade esses vários elementos. O grande avanço que essa conferência apresenta diante de nós é que aqui estaríamos em pé de igualdade. E por que eu usei estaríamos? Não estamos. Porque, lamentavelmente, ainda assim, a maneira, o processo, a formatação que se deu à conferência foi de tal modo a se tentar ao máximo possível limitar o debate democrático, se buscar ao máximo possível limitar a discussão nascida da sociedade, que viesse de baixo para cima, inclusive se tentasse construir uma discussão em que os segmentos estivessem representados efetivamente pela sua força política na sociedade, não apenas pela força econômica, e certamente os segmentos. Mesmo assim, apesar das críticas que possamos e devamos fazer, não vamos parar de fazer. Esta conferência marca isso. Esta conferência marca uma ruptura. Por quê? É fato que pela primeira vez no nosso país, isso aí sem querer emular um outro discurso conhecido, diversos segmentos da sociedade brasileira se mobilizaram para vir discutir comunicações. Em geral, esse era um debate restrito, sim, a empresários. E, de alguma maneira, participavam os profissionais diretamente ligados ao campo, os jornalistas, os professores do campo da comunicação, né, e outros segmentos muito próximos da área. E nós estamos vendo aqui hoje trabalhadores dos mais diversos setores. Nós estamos vendo aqui hoje movimentos sociais das mais diversas representações, das mais diversas comunidades. Nós estamos vendo aqui hoje a diversidade da sociedade brasileira presente, porque todo mundo que está aqui está querendo dizer uma única coisa: nós também queremos ter o direito de falar. É isso que nós estamos fazendo. É preciso que as comunicações estejam abertas ao direito de falar da diversidade, da multiplicidade, de uma representação da sociedade no regime democrático. Há décadas, o sistema de comunicação se organiza. Há décadas, o sistema de comunicação se organiza no modelo muito simples. De um lado, a radiodifusão, que é organizada de uma forma para
falar numa linguagem simples, que eu vou tentar ser o menos profissional possível, ou poucos podem falar, a grande maioria tem o direito de ouvir. Uma comunicação como massa unidirecional, como costumamos dizer nos nossos textos mais teóricos, e um outro campo de telecomunicações, uma comunicação bidirecional ponto a ponto. Hoje em dia, no momento em que nós estamos vivendo, no momento em que esta conferência está se realizando, no momento que essa conferência está se realizando, esta realidade que divide o campo das comunicações em dois segmentos bem distintos, essa realidade está mudando. E nós estamos caminhando para um novo campo, que é a convergência tecnológica. Eu me sinto aqui um pouco na obrigação, considerando que vários dos companheiros presentes têm acúmulo nessa discussão e têm participado dessa discussão. Mas muitos dos companheiros presentes chegaram recentemente e não têm ainda uma visão do conjunto de questões complexas que nós estamos debatendo. Eu me sinto aqui, agora. Muita tecnologia. A gente vai ter que tentar entender certas questões. Nós estamos indo para um momento, e essa conferência se realiza num momento muito interessante, porque as comunicações estão mudando. Não é só a sociedade brasileira que está vindo para o debate. O campo da comunicação está mudando. E está mudando de uma forma que aquela velha divisão entre radiodifusão e telecomunicações, entre rádio e TV de um lado e telefone do outro, está se transformando em algo que a gente chama de convergência, em que os negócios estão se misturando. E o controle das comunicações, por isso mesmo, está tendendo para uma forte unidade concentrada e oligopolista. Observe uma coisa, todo mundo aqui conhece celular. Celular não é mais um aparelho de telefone. Celular permite tirar foto, emitir foto, permite ver televisão, permite acesso à internet, permite enviar mensagem e receber mensagem, permite acesso a páginas de jornal via internet, permite acesso aos mais variados conteúdos. E como é que se organiza isso? Você tem que ter um terminal de acesso. Para você ter um terminal de acesso, tem uma indústria que fornece e produz esse terminal de acesso. Que é a indústria da eletrônica, a gente conhece as marcas, LG, Edison, Sony. A indústria e a tecnologia que está embutida aí faz parte do debate sobre comunicação. Você tem uma operadora de transporte sinal, mas quando você vê o anúncio publicitário dessas operadoras em páginas do jornal, elas não estão dizendo: assine o meu serviço de operação de telefonia que você vai falar melhor. Não, está te dizendo: assine isso aqui que você vai ter um aparelho que bate uma foto fantástica. Assine isso aqui que você vai baixar muitas e muitas músicas. Assine isso aqui que você vai acessar a internet. Elas são operadoras de conteúdo. E aí entra toda uma cadeia produtiva que envolve o empacotamento desses conteúdos dentro do terminal de cada um, a programação que está ali dentro. E isso é muito caro, por exemplo, na TV por assinatura, em que eu assino um pacote de 70 canais, 100 canais, 150 canais. Cada canal desse, na verdade, é uma programação que me é oferecida. E, finalmente, os milhares e milhares de fornecedores de conteúdo. Isso aqui que está acontecendo aqui, se estiver indo para a internet, eu acho que não está, mas tem um bando de câmera gravando e vai jogar depois. Isso aqui é produção de conteúdo. Nós estamos produzindo conteúdo, mas estejamos tranquilos que esse debate que está acontecendo aqui não vai passar nos grandes canais de televisão aberta. O que nós queremos é que um debate como esse passe também nos grandes canais de televisão aberta.
comunicações. Não interessa mais se você tem diante de você um aparelho de TV, um aparelho de computador ou um aparelho celular. Porque você tem acesso a esses diferentes meios, esses diferentes conteúdos, essas diferentes programações pelos mais variados terminais. E a garotada hoje quase não vê televisão como os mais velhos daqui ainda vê televisão no próprio computador dentro do sofá. E como muita gente hoje está com seu celular fazendo uma opção de coisa por aí. Não dá mais para eu entender. Aqui é celular, aqui é televisão, ali é internet, acolá é carro. Não, é comunicação. É poder. É poder. E nós temos que debater esse conjunto. Temos que debater esse conjunto. Observem bem como está o mundo hoje. Só num campo que é chamado TV por assinatura. Nos países mais desenvolvidos, já existem países como, por exemplo, o Japão e Holanda, onde não há mais nenhum domicílio que tenha apenas televisão aberta. Em muitos e muitos países, como os Estados Unidos e outros, a grande maioria dos domicílios estão hoje com televisão fechada, com televisão paga, com televisão por assinatura ou com internet. O negócio de televisão aberta é hoje no mundo um negócio determinante. No Brasil ainda não. Só 10% dos domicílios brasileiros tem televisão fechada. 90% ainda está exclusivamente com televisão aberta. Isso vai mudar. Isso muda nos próximos 10 anos. Já tem operadora de telecomunicações oferecendo TV aberta por R$30. Isso muda daqui a pouco. E nós temos que pensar nisso. Por quê? Porque na televisão fechada, na televisão paga, na televisão que já domina por aí no mundo e que vai chegar no Brasil, e que já chegou no Brasil, a grande maioria dos canais presentes são estrangeiros. E se eu olhar hoje quem são os grandes grupos de mídia do mundo, não, nem fala muito de Globo, Record não. É a Fox, é a Disney, é o Warner, é a Sony. E quando eu tenho aqui, na discussão de direitos, no texto temático de direito, eu chamaria a atenção dos companheiros que estão indo para discutir soberania nacional é hoje discutir quem está ocupando a TV paga brasileira. Eu vou deixar a TV paga, eu vou deixar a internet, eu só olho pelo celular, que já quase não está vendo mais no Brasil. Então nós temos que trazer essa discussão do artigo 221 da Constituição brasileira, não mais apenas para a radiodifusão, mas para esse conjunto dos meios convergentes. Tudo bem. Aí, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos deixar que essas novas tecnologias estejam se expandindo em nosso país, como vieram se expandindo até agora, exclusivamente de acordo com as regras do mercado. Quando nós vamos começar a reivindicar e a sustentar que no conjunto do campo da comunicação as regras do mercado precisam estar subordinadas às regras do interesse público, às regras da sociedade, às regras democráticas. Nós vamos começar a reivindicar para esse conjunto de meios de comunicação aquele mesmo princípio de serviço público que hoje está restrito à radiodifusão e à telefonia para os mais ricos. É essa a resposta que esta conferência vai ter que dar. Porque só o direito à comunicação só será assegurado nas novas mídias que se expandem por aí, se essas novas mídias começarem também a estar subordinadas a regras de interesse social, de interesse público e de interesse democrático do conjunto da sociedade. Hoje elas se expandem completamente abaixo dessas regras. Pula esse, por favor. Pode passar. Por favor. Tudo bem. E aí, é que eu queria colocar aqui para todos nós pensarmos como fazer isso. Hoje, o sistema brasileiro é um caso legislativo, todo mundo sabe. Temos várias leis, as leis são fragmentárias, as leis são contraditórias, algumas das leis são do Código da Lei de Comunicação de 62. Esta conferência vai começar a construir, tenhamos noção clara da nossa responsabilidade. Esta conferência vai começar a construir os princípios do futuro marco regulatório brasileiro, que
que deverá alterar essa colcha de retalho legal que nós temos hoje no nosso país. Vai passando, velho, rapidinho. Não vai sobrar nada. Vamos dar tempo para alguns outros. Vai de frente. Tudo bem. Hoje no Brasil, nós temos 2 serviços em regime público. Quero dizer com isso o seguinte: 2 serviços, pode passando, 2 serviços que são subordinados a um conjunto de princípios constitucionais e legais de interesse da maioria da sociedade. A telefonia fixa, que é velho telefone, que ano a ano diminui o número de assinantes. Eu posso fazer uma projeção e dizer quando é que vai acabar a telefonia fixa no Brasil. E a velha radiodifusão, que no mundo já está começando a minguar e daqui a pouco vai minguar no Brasil também. E existe um artigo 221 na Constituição que estabelece regras para essa radiodifusão. Vamos em frente. Tudo mais, carro, satélite, celular, está fora das regras constitucionais, porque não é considerado ainda um serviço em regime. Não é considerado ainda um serviço que precisa estar condicionado a normas, como, por exemplo, universalização. Universalização significa dizer que todo cidadão tem direito de acesso a um meio de comunicação. No telefone fixo é assim, o celular não é, a banda larga não é. Mas o telefone fixo está morrendo, a banda larga está se expandindo, nós temos que assegurar. Todo cidadão brasileiro tem acesso à banda larga. Todo cidadão brasileiro tem direito ao acesso ao celular. É essa discussão que nós temos que começar a travar aqui. Né? Na televisão, eu tenho 7 canais. Agora, com o digital, vamos ter 69 canais. Mas no cabo, no satélite, a quantidade de canais é infinita. Eu estou deixando no regime público só os 69 canais da TV digital. Não, nós temos que começar a brigar para ter as centenas de canais. Porque na hora que tivermos essas centenas de canais, não vamos mais fazer essa discussão de frequência, de regime de frequência, porque haverá canal para colocar a voz da sociedade dentro dele. Tudo bem. Como conseguir isso? Estou quase terminando. Fazendo uma clara divisão no processo produtivo, nessa cadeia produtiva. Quem produz, nós produzimos, somos os muitos que produzimos. E quem transporta. Vamos admitir a seguinte hipótese. Teremos uma rodovia, a Via Dutra, que liga Rio a São Paulo. O concessionário da rodovia, ele é concessionário da rodovia. E ali dentro daquela rodovia, ali em cima daquela rodovia, passa caminhão, passa ônibus, passa carro, passa motocicleta, passa os mais variados veículos, os mais variados condutores, as mais variadas categorias e passa pessoas. Se o concessionário daquela rodovia fosse dono da companhia de ônibus, possivelmente ele não deixaria passar uma segunda companhia de ônibus. O que acontece nas comunicações é que o concessionário do transporte geralmente é também o dono da empresa de ônibus. Geralmente é o cara que produz o conteúdo. E aí ele nega o direito à fala dos demais. Isso é muito claro na radiodifusão aberta. Isso não é tão claro na TV a cabo. Na TV a cabo é um operador, e o produtor pode ser outro, só que esse produtor de conteúdo muitas vezes é só o mesmo operador. Não é por acaso que você tem um canal Sony e tem uma televisão Sony. Não é por acaso que você tem uma NET e uma GNT. Nós temos que começar a ter uma política claramente separada. Quem opera, opera. Quem produz conteúdo, produz conteúdo. E quem opera tem a responsabilidade de abrir um canal com regras claras para aqueles 3 segmentos que estão na Constituição. Aqueles 3 segmentos. Quais são os segmentos da Constituição? O público não estatal, o público estatal e o comercial. Só que hoje o público estatal está tentando um espaço aí, discutindo um negócio do operador do meio. O público não estatal não tem espaço, e
e o comercial tem todo o espaço, tanto no espectro, quanto no cabo, quanto no satélite. Não. Nós temos que ter uma regra dos transportadores, para os donos das estradas, que assegure que no cabo, no satélite, no celular e no espectro de frequência haja espaço para passar todas as vozes diversas, as vozes díspares, as vozes segmentadas, as vozes regionais, as vozes independentes, as vozes de estruturas mais variadas de interesse de uma sociedade democrática. Isso é possível fazer se você separa claramente o interesse do transportador do interesse do produtor de conteúdo. E quem quiser fazer negócio de produção de conteúdo vai fazer negócio de produção de conteúdo, não será mais dono da estrada. Em frente. Já passa o fim. Veja bem, esse modelo, inclusive, não é nenhuma novidade. Está sendo assim hoje implementado na Europa. Todo mundo fala aqui que a BBC é uma emissora de televisão. Não é uma emissora de televisão, é uma programadora. Quem transmite o sinal da BBC é uma outra empresa chamada Chromecast. Há uma clara distinção entre quem produz conteúdo e quem transporta esse conteúdo. E há claras regras que separam um do outro. Vamos em frente, por favor. Porque essas regras, para terminar, você tem que assegurar a infraestrutura. Você tem que assegurar a infraestrutura. Uma infraestrutura em regime público. Ela pode ser estatal, como ela pode ser até privada. Mas ela tem que estar em regime público, subordinada a regras públicas, subordinada a regras de concessão, universalização, reversibilidade do bem, modicidade tarifária, para que possa ter acesso a toda a sociedade. E regras, sobretudo, de pluralidade e diversidade de acesso para os produtores do conteúdo. E, no campo da produção de conteúdo, você tem uma política para os 3 segmentos que a nossa Constituição prevê. Mas essa política, no campo comercial, ele se financia, não existe almoço grátis, ele se financia através da publicidade. Nós precisamos dessa política exatamente para o plano público não estatal. Precisamos dessa política exatamente para fazer crescer os produtores independentes das comunidades, fazer crescer os produtores regionais, fazer crescer os produtores dos mais variados setores da nossa sociedade. Nós temos que fomentar isso com recursos públicos, não basta só ter o transporte, não basta só ter o canal, é preciso ter dinheiro. A verba que o governo usa hoje, a nível federal, estadual e municipal, bancando publicidade em revistas comerciais, depois eu vou falar mal do meu governo, essa verba pertence a todos nós. Essa verba está no nosso imposto, essa verba é pública e ela tem que ser aplicada com critérios públicos e não com critérios meramente comerciais ditados pela agência de publicidade. Aí nós vamos começar a ter recursos para financiar a produção independente, para financiar a produção popular, para financiar a produção sindical, para financiar a produção dos movimentos negros, étnicos, dos movimentos de mulheres, para financiar a produção também das igrejas, para financiar os mais variados interesses do povo brasileiro, para que eles possam produzir, para que eles possam ter como dizer, e aí, isto sair pelas estradas, pelas infovias, de uma infraestrutura que também seja pública. Separar os dois campos na regulamentação. O que é a produção de conteúdo? Já que eu estou falando, deixando claro. E o que é o transporte? O que é a comunicação? E nesse transporte, nessa comunicação, também criar uma regra. Também criar uma regra que amplie o conceito de rede de regime público. Como eu já falei antes. Hoje só tem uma rede de regime público, que é o STFC, que vai acabar daqui a pouco. Que é o telefone fixo. Ampliar o conceito de rede de regime público. E redes subordinadas também daqui a pouco. Eventualmente, inclusive, recuperar uma infraestrutura estatal. E a partir daí, assim, que um ponto importante,
Estimular os estados, por isso temos que discutir na conferência estadual, por isso temos que discutir na conferência municipal. Estimular aquelas redes de baixo alcance, como é, por exemplo, uma rede Wi-Fi de uma comunidade, que permite exatamente colocar pelo Estado, pelo governo estadual, pelo governo municipal, colocar redes a serviço das comunidades. Como, aliás, aqui o Rio de Janeiro fez ao colocar uma rede lá no Dona Marta, como, aliás, a Prefeitura de Piraí fez ao colocar uma rede lá no município de Piraí. Só tem um detalhe: por enquanto, as iniciativas de governos estaduais têm a participação da comunidade, têm a mobilização da comunidade, sobretudo e principalmente, sem que essa comunidade se organize ou esteja organizada para discutir o que fazer com aquela infraestrutura. Porque não basta infraestrutura. Não basta. Eu não ligo televisão, ninguém aqui liga a televisão ou acessa o computador para ficar vendo chuvisco, vigiado. A gente quer o conteúdo. É isso que a gente quer. É o direito de passar mensagens. Então, quando um governador ou prefeito coloca uma torre numa municipalidade, num bairro de periferia, o que fazer com aquilo? Que conteúdos vão passar ali? Tem que ser discutido com a comunidade. E aí vem uma política pública estadual. Não federal, estadual. Aí virou uma política pública municipal. E que comunidades vão ganhar essas redes? O que vão fazer com elas? São questões que interessam a nossa conferência estadual. Questões essas que, voltando lá no início, que o tempo todo, lá em Brasília, com poderosas pressões, a gente tem sido impedido de debater. Essa conferência, no momento que vocês estão aqui, e que vocês vieram para cá, a grande maioria de vocês só sabia de comunicação porque ligava a televisão à noite até alguns meses atrás. E nesse processo de efeito, participando das conferências municipais, participando dessa conferência estadual, estão tomando conhecimento desse mundo, estão sabendo que existem essas legislações, estão conhecendo melhor essas pressões. A grande maioria de vocês está começando a participar de um debate que não vai se esgotar na conferência estadual nem na conferência nacional. Esse é apenas o primeiro passo para a construção de um projeto político da sociedade brasileira, que vai repercutir no Congresso, vai repercutir no Executivo, que vai permitir que a sociedade, agora organizada enquanto sociedade que está voltada para o debate das comunicações, a sociedade passa a dizer exatamente como é que ela quer organizar democraticamente as comunicações brasileiras. Não apenas a serviço dos negócios, embora não possamos destruir os negócios, mas a serviço do interesse público, a serviço da democracia, a serviço da construção da nação e de uma cultura brasileira muito forte. Muito obrigado. Obrigado, professor. Queria contar agora o Marcelo para fazer a exposição. Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar fazer uma apresentação rápida e objetiva sobre a nossa visão de desenvolvimento, não com propósito de governo. A ideia não é colocar nenhuma proposta do governo, porque eu acho que as discussões elas vão começar. É apenas colocar uma visão aqui do processo. Eu fico muito feliz sempre que eu fico com o professor Marcos, porque em muitos pontos vocês vão observar que a gente está afinado dentro de uma linha daquilo que é a razão principal da discussão que nós estamos tratando nessa conferência. Vamos lá? Eu sempre, quando eu vou fazer uma apresentação nessa área de comunicação, eu sempre gosto de colocar essas 3 frases, que são frases que foram ditas em momentos importantes, como por exemplo, apesar do Flório, que é um científico extraordinário, ele colocou a seguinte frase: o rádio tem futuro. Essa frase de 1897 é dita hoje, quando se fez em relação ao rádio. Será que o rádio tem futuro com a internet? Essa também é fantástica. A televisão não vai durar, porque logo as pessoas vão ficar cansadas de olhar para uma caixa de madeira todas as noites. Naquela época, a caixa de madeira.
E a frase para mim mais inteligente de todas: tudo que podia ser inventado já foi inventado. Isso é escritório de patentes. Por que eu estou mostrando isso? Eu estou mostrando que o novo causa perplexidade, o novo causa estranheza, o novo causa dúvida. Eu não tenho, e tenho certeza, a realização da Conferência Nacional de Comunicações, que é a primeira, portando uma coisa nova, causa estranheza, causa perplexidade. E nem por isso ela está deixando de ser construída. Eu acho que a discussão, e esse é o ponto que eu acho que é fundamental, nós temos muita coisa para dizer, mas muita coisa. Isso não é um fenômeno brasileiro. O mundo hoje discute comunicação. O mundo hoje discute os rumos que a comunicação está sendo tomada. Isso é uma discussão. Cada país, de acordo com o seu processo, com a sua forma, né? Dentro da sua cultura de construção de ideias. Mas essa é uma discussão global, é uma discussão internacional. Eu vou mostrar para vocês por quê. Por gentileza. O Dantas colocou ali um emaranhado de normas que realmente existem. Eu trouxe aqui uma lista. Essa lista aqui, ela não se esgota nesse slide. Se fosse necessário colocar todas as normas referentes à comunicação em slides, eu acho que eu passaria o resto do dia, entraria à noite e amanhã, colocando todo o emaranhado de normas. Eu só coloco ali em destaques principais, a começar pelo Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, que de telecomunicações não tem mais nada. Ele trata basicamente dos serviços de radiodifusão, hoje conhecidos também como comunicação social. O que trata hoje das telecomunicações é a LGT de 97, a Lei 9.462. Depois da Lei Geral de Telecomunicações, nós tivemos a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, já tivemos a adoção, não está aí, da medida provisória que foi convertida na Lei de Radiodifusão Pública que criou o EBC. Eu estou querendo mostrar que comunicação sim é discutida. Mas qual é a ideia da conferência? A ideia da conferência é organizar o debate. É fazer com que esse debate plural, disperso e que acontece de forma isolada, ele possa ser concentrado, ele possa ser colocado dentro de um ambiente de discussão. Um ambiente que não só coloca segmentos que antes não conversavam para falar. Não só os segmentos, mas dentro dos próprios segmentos. A exemplo, por exemplo, do segmento empresarial, em que você tem ali empresas de telecomunicações, radiodifusão, produtores de conteúdo, provedores de internet. Nós não podemos esquecer também dos meios tradicionais de comunicação, como o jornal, como a revista, que também precisam ser debatidos. Que o futuro desses meios impressos também é discussão. O New York Times, ele abriu a discussão para o povo americano, em especial da cidade de Nova York, do estado de Nova York, em relação à sua sobrevivência, porque ele está dando prejuízo. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão assistindo, estão lendo o New York Times na internet. Será que isso é uma realidade só dos Estados Unidos, ou será que os jornais brasileiros, não só os grandes, mas também os jornais pequenos, jornais do exterior, eles também não têm que enfrentar essa realidade? Eles precisam colocar essa realidade na sociedade da informação. Eu acho que esse é o grande propósito de uma conferência. Bom, se nós analisarmos, o processo de convergência tecnológica, eu trouxe aqui alguns dos vários elementos, né, conhecidos da vida de muita gente, alguns mais, outros menos, em relação à convergência. O que tem de comum? O que foi que levou esse processo de convergência? Um fenômeno chamado digitalização. O processo de digitalização, em que você tem informação e conteúdo, e está cada vez mais difícil distinguir o conceito de informação e de conteúdo, porque conteúdo hoje é dado, e dado transmitido em caráter de informação através da rede. A partir do momento que você tem essa possibilidade de ter um mesmo conteúdo trafegando em diferentes plataformas e sendo recebido por N terminais, nós estamos falando realmente de convergência, que não é só tecnológica, nós estamos falando de uma convergência política. A partir do momento que nós temos países que têm que tratar as questões de forma global, para que o seu celular funcione no país vizinho, tem que estabelecer padrões. Nós estamos falando de uma convergência econômica, em que você tem informação de blocos econômicos. Nós estamos falando de uma convergência, inclusive uma convergência social, em que as pessoas, através de redes sociais, estão conseguindo expressar ideias, posicionamentos. Eu acho que é essa grande discussão sobre o valor dessa informação que está sendo colocada. Bom,
por gentileza. Se nós observarmos mais ou menos até meados da década de 90, nós conseguimos identificar de uma forma muito clara que a comunicação, os meios de comunicação estão estabelecidos de uma forma mais verticalizada. Eu explico. Para acessar um conteúdo de som, eu preciso, através de uma rede, que seja AM ou FM, ou das médias ou das curtas, receber esse sinal por um terminal conhecido como rádio. A mesma coisa a televisão, a mesma coisa a voz pelo telefone e assim por diante. As cadeias são claramente conhecidas de forma segmentada. A partir de meados da década de 95, com a introdução de um fenômeno chamado a internet, em que nós temos agora uma plataforma IP, todo o tipo de conteúdo trafega dentro da rede e que pode ser acessado em vários terminais. Por que essa marca referente a dinheiro está aí distribuída? Porque nós temos que entender que convergência tecnológica não é problema. Convergência tecnológica é solução e tem que ser um momento de oportunidade para todos. Essa é a visão que a tecnologia traz. Solução. O problema é que a legislação obsoleta, a nossa legislação está acostumada a fazer leis por tecnologia, fica estagnada. Nós temos uma lei do carro. Quer dizer, hoje não faz diferença se esse conteúdo vai chegar através de dados, se ele vai chegar através do ar, se ele vai chegar, o conteúdo tem que chegar, o consumidor quer que o conteúdo chegue com qualidade e a preços razoáveis. Esses preços razoáveis têm que ser obtidos através de competição. E competição é aumentar o número de prestadores, o número de players. Bom, eu queria mostrar no próximo slide uma coisa que eu gosto sempre de apresentar, que é o que seria, se eu pudesse resumir, algumas distinções entre o chamado mundo analógico e o mundo digital. Vamos ver se nós nos identificamos. Quando nós estamos falando de um mundo analógico, nós estamos falando de uma distribuição em massa, em que eu tenho um controle maior sobre a oferta desse conteúdo, limitado por uma singularidade dos terminais, ou seja, televisão para conteúdo audiovisual, rádio para ouvir conteúdo de som. Restrições espaciais com relação à questão da discussão do espectro de radiofrequência e um espectador passivo, aquele que recebe as informações de forma passiva. Quando nós estamos falando do mundo digital, a distribuição é personalizada. Aquela empresa, ela quer mandar um conteúdo específico que sabe que você tem interesse naquele conteúdo e paga por esse conteúdo. Nós estamos falando de multiprogramação, nós estamos falando de uma oferta maior de conteúdos em qualquer lugar que tenha portabilidade e o consumidor passa a ser interativo. Quando nós estamos falando de um consumidor interativo, próximo, por gentileza, o consumidor interativo nos países desenvolvidos, que já tem uma evolução maior, e que pesam gostam muito mais desses conceitos de países desenvolvidos e países de desenvolvimento, mas enfim, essa porta de acesso à informação dos países desenvolvidos começa pelo computador. O computador é a primeira porta de acesso à informação. Depois eles partiram para a questão da mobilidade, os celulares de segunda, terceira e agora a quarta geração, e estão caminhando para uma plataforma convergente IP, que eu estou aqui chamando de comunicação, estou dando exemplo do IPTV, que é a possibilidade de você assistir conteúdo audiovisual de qualidade pelo próprio computador. Nos países em desenvolvimento, ou emergentes, como alguns gostam de chamar, com gentileza, próximo, por favor, como é o caso do Brasil, a primeira porta de acesso à informação é o rádio e a televisão. Nós estamos falando do serviço universal que atinge 5% da população, em que a televisão é mais presente nos domicílios dos brasileiros do que da própria geladeira, só perde um fogão. Nós estamos falando que a segunda porta de acesso, aí sim, é a plataforma celular, que hoje tem 165 milhões de terminais no Brasil. E que finalmente o computador, que é o objeto de desejo da família brasileira. Graças a Deus e às políticas públicas bem-sucedidas de subsídios aos produtores, fabricantes de computadores, e a redução substantiva do dólar nos últimos anos antes da crise, e que agora está retomando a patamares anteriores, permitiu que com o crescimento da classe C, nos últimos 2 anos, fossem mais vendidos computadores do que televisões no Brasil. Hoje nós estamos vendo o fenômeno daqueles computadores portáteis
que antes, há 2 ou 3 anos atrás, eram preços impraticáveis, começarem a ser colocados no mercado a preços um pouco mais acessíveis. E a tendência é que com a escala o preço, né, caia. Isso é uma questão óbvia, é uma questão de mercado. Feita essa diferenciação entre essas duas visões, a European Broadcast Union, que é uma entidade europeia de radiodifusão, vamos chamar assim, estabeleceu uma chave de sucesso no modelo de consumo. As 3 primeiras, elas não são novidades. Busca pelo entretenimento, busca pela informação, busca pela identidade do usuário. Isso não é novo. Isso já faz parte do processo de comunicação. O que mudou? O que mudou é que o consumidor, o usuário, ele não é mais passivo. Ele passa a ser um pro-consumidor. É um consumidor que quer produzir. Seriam necessários, aí na imagem do YouTube, mais de 2.000 anos para assistir todos os conteúdos do YouTube. Nós estamos falando do fenômeno dos blogs, cada blog acaba em 1,5 segundos no mundo. O que significa isso? Significa uma imensa vontade de se falar, de se dizer e de colocar esses conteúdos. Essa é a grande discussão. Como que nós vamos ter dentro de mais? Eu acho que esse direito de falar, ele é um direito que também permite que esse consumidor seja, a partir do momento que seja produtor, seja parceiro, ele seja remunerado por isso. Algumas empresas já estão enxergando essa possibilidade. Fazem, por exemplo, alguns concursos de conteúdo, remuneram os conteúdos desses produtores, ou seja, o consumidor passou a ter que dizer. Uma rádio em São Paulo, talvez vocês tenham um rádio semelhante aqui, em que as informações de trânsito que são passadas a todos os ouvintes é construída pelas próprias pessoas que estão dirigindo, que estão enfrentando aqueles problemas de congestionamento e através de informações de SMS, ligam e caminham para essa rádio e a rádio repassa a quem está assistindo. Isso é o quê? É informação que é construída, é colaboração, produção colaborativa, é um princípio da internet. Eu acho que essas são, por exemplo, as discussões que nós vamos colocar. Esse é o cenário global que nós estamos querendo apresentar e que a comunicação vai ter que ser discutida. Bom, por gentileza, próximo. Pegando a questão das conferências nacionais, só para mostrar por que esse governo tem nas conferências um processo de democracia emergente. Se nós observarmos de 1941 até 2002, foram realizadas cerca de 40 conferências. Mais de 60 conferências foram realizadas de 2003 a 2009. Ou seja, 60% das conferências foram realizadas apenas no governo Lula. Né? O que demonstra que esse governo tem sim, dentro do processo conferencial, nós estamos falando de pelo menos 13 conferências esse ano, 6 inéditas, como é o caso da comunicação. Há um tempo atrás tivemos a da segurança pública, tivemos a primeira de juventude e assim por diante. Teremos algumas conferências ainda no ano de 2010. Próximo, por favor. E o decreto de 16 de abril, que todo mundo conhece, que eu só coloquei aqui para deixar claro que a data é 14 a 17 de dezembro. A data foi adiada porque o presidente reconhece tanta importância dessa conferência que ele faz questão de estar lá na abertura. No dia 14, às 17 horas, vamos fazer a abertura do processo. Essa foi a razão de nós adiarmos, e que bom que adiou, porque deu mais tempo também de muita coisa acontecer. O tema, comunicação, meios para a construção de direitos e cidadania na era digital, foi um tema que foi sugerido pelo presidente a partir de proposta da própria sociedade civil. A sociedade civil que colocou a proposta em relação à construção de direitos e cidadania, e nós entendemos, o presidente entendeu que essa discussão tem que pensar em relação ao futuro, porque isso não significa que não se olhe o passado. O que nós estamos querendo dizer é que nós temos que construir uma sociedade da informação. Não adianta realização de Copa do Mundo, não adianta a realização de Olimpíadas, aqui como vai acontecer nessa cidade, se nós não tivermos evoluído também o desenvolvimento da infraestrutura do futuro. Nós estamos correndo atrás de infraestruturas do passado, que são importantes. Como nós estamos universalizando o setor elétrico com luz para todos, existem outros projetos, o próprio programa de aceleração do crescimento, na área de saneamento básico, na área de energia, são infraestruturas que precisam ser perseguidas, mas a infraestrutura do futuro precisa ser construída agora, que a banda larga não é do futuro, a banda larga já é o presente. Eu acho que essa que é a construção que nós temos que trabalhar. Próximo, eu trouxe aqui, vocês já conhecem, próximo, gentileza, os 3 grandes eixos, eu vou passar isso. Eu só queria mostrar aqui
né, os temas indicativos em relação a cada um desses eixos, para mostrar que todos os nossos temas, todos os temas que estão sendo colocados, inclusive muitos foram falados aqui, de uma forma ou de outra, estão sendo colocados dentro daquilo que nós chamamos desse eixo de produção de conteúdo, naquilo que é aquilo que eu falei, conteúdo. Porque não adianta você ter infraestrutura se não tiver conteúdo. Não adianta você ter conteúdo se não tem infraestrutura para trafegar. E não adianta ter infraestrutura e conteúdo se você não tiver nem acesso. Nós estamos falando da convergência que trabalha com 3 elementos. Os 3 elementos têm que converger juntos: infraestrutura, conteúdo e usuário para acessar na ponta. Por isso que o outro eixo, meio de distribuição, que é o eixo bem extenso do ponto de vista dos temas, estabelece uma série de temas que passam pela própria tecnologia, pelo sistema de concessão, a questão da infraestrutura, a utilização do espectro como bem escasso público,